vai já começar, vejam aí no... Tu estás na câmara, mas aí aparece que... Mas tem também. Não aparece nada. Não, onde é que eu apareço? Aqui que aparece nada. Faz assim nos olhos, o apocalipse. Vamos? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula aberta, desta vez com o Álvaro Monge Caleja, que é um investigador do projeto, que está a estudar o tártaro dos dentes que temos vindo a recolher ao longo do projeto dos grandes. Deixo então com o Álvaro. Muito obrigado. Bem, muito boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença, seja física ou virtual. Eu queria agradecer por deixar-me partilhar com vocês um resumo das minhas tarefas dentro do projeto de Sarilhos Grandes como responsável da microscopia. O que eu quero trazer aqui é basicamente um apanhado das investigações que foram feitas com os vestígios ostilógicos exumados em 2008 e contar um pouco como é que o protocolo laboratorial foi realizado. E para começar, gostaria de parafrasear as palavras da Alice Tosso, de outra das nossas colaboradoras do projeto, que diz que a alimentação é uma ferramenta imprescindível para reconstruir a vida, quer dos vivos, quer dos mortos, porque é imprescindível para a identidade humana, no momento em que vincula imensos parâmetros da comunidade, nomeadamente a cultura, a religião, o estatuto socioeconómico, a tecnologia, o comércio, e o faz de maneira que nós podemos conhecer uma imensidade de características importantes sobre o consumo, a produção, como é que o alimento é exportado, como é tratado. Tá bem? E é nesse contexto onde a análise dos amidos vegetais incluídos no tártaro dentário se salienta. Salienta-se como uma ferramenta adicional, um complemento a outras análises frequentemente muito mais usadas e que dão uma informação muito mais abrangente. Por quê? Porque a análise dos amidos vegetais é uma abordagem muito específica. Agora, vocês se perguntarão por que é tão específica? Bom, porque nós nos focamos, como tenho dito, nos amidos vegetais, são umas estruturas, como podem ver ali na célula vegetal, aqueles graus roxos, são exclusivas das células vegetais. E a forma em que essas células vão guardar a sua energia. Elas são sintetizadas, estas estruturas são sintetizadas geneticamente, portanto vão ter formas completamente diferentes em função da espécie vegetal que estejamos a considerar. E, ao mesmo tempo, esta morfologia vai permitir-nos realizar classificações taxonómicas, diferenciando características como a forma, o tamanho, entre outras coisas. Agora bem, a técnica não é completamente fidedigna no sentido em que nem todos os elementos vegetais possuem graus de amido. Normalmente as frutas possuem uma concentração muito menor do que as hortaliças ou os legumes, mas mesmo dentro destes últimos grupos, como aqueles que têm representados nas imagens, em lugar de guardarem a energia sob grânulos de amido, o fazem através de fibras de lignina ou outros elementos diferentes. Dito isto, de onde é que nós podemos retirar os amidos para o posterior estudo? Bom, há uma imensidade de fontes tremenda. Começando por potes cerâmicos, acima à esquerda, ferramentas tanto pétreas como de outros materiais que sirvam com fins alimentares, seja para descascar, cortar, comer. Temos sedimentos, temos fogueiras e incluso temos coprólitos ou fezes fossilizadas. No nosso caso, nós ficamos com o tártaro dentário, que é aquela imagem que tem na base, e que
que pronto, é aquele depósito mais amarelado que em vida nós costumamos retirar frequentemente, cada 6 meses ao dentista, e que é consoante a esqueletização dos indivíduos, ele vai se preservar de uma maneira muito mais rígida. Tá bem? O cálculo ou tártaro dentário forma-se pela associação entre as bactérias normais da boca e a saliva, nomeadamente os minerais que temos na saliva dissolvidos, o cálcio e o fósforo. E existe uma variabilidade muito grande entre pessoas. Não há, poderíamos dizer que não há duas pessoas que tenham uma taxa de deposição de tártaro igual. Por quê? Isto vai variar em função da idade, em função do sexo, da genética da pessoa ou incluso da presença de patologias. E peço imensas desculpas se há alguma pessoa que assim fica muito mais aflita com este tipo de fotografias, mas em patologia pode provocar coisas como esta. A boca fica completamente cheia destes depósitos e eles mesmo endurecem, mesmo em vida. Mas também variam em função da higiene oral. O que nós costumamos dizer é que quanto mais recuemos no tempo, o acesso médico, acesso sanitário, era muito mais deficiente, as pessoas não tinham uma assistência correta e normalmente este tártaro não era retirado dos dentes como fazemos atualmente. E também vai depender da dieta de cada pessoa. Nomeadamente, o tártaro dentário está associado a um consumo elevado de hidratos de carbono, de açúcares. A deposição do tártaro tem uma distribuição, digamos, apesar desta variação que temos comentado antes, tem uma deposição prioritária. E vai se depositar principalmente, como podem ver nos depósitos amarelos, na cara interna dos incisivos inferiores e na cara externa dos molares superiores. Isto não quer dizer que a deposição não possa acontecer noutros locais, mas estes são, de facto, os locais de escoamento das principais glândulas salivares. Portanto, lembrem-se daquela associação com a saliva e os minerais. A saliva vai sair toda nesses sítios e com a interação com as bactérias que nós temos, vai-se depositar. Fizemos uma pesquisa bibliográfica muito extensa e reparamos que existem imensos protocolos diferentes de extração do tártaro dentário, mas eles tendem a ser complexos e a utilizar uns reagentes muito agressivos. O que, se misturamos estas duas características, faz com que o protocolo em si seja muito dispendioso e não podíamos permitir este tipo de gasto económico. Ao mesmo tempo, quando nós temos uma estrutura que queremos identificar, é preciso fazer uma comparação direta com outra estrutura semelhante, né? Podemos dizer que, ou pelo menos no meu conhecimento, só encontrei um atlas de classificação de amidos vegetais. Mas esse atlas foi publicado feito com plantas de ecossistemas tropicais, que nada tem que ver com vegetais de climas temperados como o nosso. E, ao mesmo tempo, reparamos com que Portugal não tem feito nenhum estudo a este respeito. Não há em Portugal feito nenhuma extração de amidos, nenhuma caracterização como foi feita aqui. Portanto, poderíamos dizer que o projeto SAM foi pioneiro neste tipo de estudos. Bem, tendo isto em linha de conta, aqui vos mostro são três amostras dos esqueletos exumados em Sarilhos Grandes em 2008 e a vermelho estão salientados alguns dos depósitos desse tártaro, desse cálculo dentário que estamos a falar. E me vão servir estas imagens de base para dizer, primeiro, que o tártaro ou cálculo é um material muito frágil, muito frágil. Portanto, quer na escavação, quer no transporte, quer mesmo no manuseamento laboratorial, pode-se desprender, pode-se partir, pode-se perder. E é por isso que recomendamos que, mesmo no campo, sejam feitas fotografias para depois também sabermos qual é a localização dentro do dente, da boca. E, por que não, antes de realizar a extração, que vai ser inerentemente destrutiva, portanto, o pedacinho, por pequeno que seja, não vai voltar, vai ser destruído. Utilizar outras metodologias que nos permitam adicionar informação de uma maneira fidedigna e não destrutiva. E, neste caso, no nosso caso, recorremos à microscopia eletrónica de barrimento. Portanto, incluímos estas amostras num microscópio especial que lança uns eletrões que vão chegar à superfície do osso e vão dar-nos informação da topografia, do relevo externo
dos fragmentos de tártaro que nos queramos ver. Também, antes de iniciar a extração, convém passar uma escovinha macia, muito finamente, pela parte externa, para tirar alguma contaminação externa que possa embiaçar depois a observação e o cálculo a quantificação dos amidos. E, finalmente, portanto, remover um pedacinho minúsculo, 2 a 4 milímetros quadrados, com uma vareta ou um escalpelo. Ele sai muito facilmente, portanto, é simplesmente destruir um cantinho desses depósitos que estamos a ver. Bom, de uma maneira muito sucinta, não se assustem com o esquema, que está um bocadito, tem muita coisa, né? Mas este foi o protocolo que nós criamos no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra para realizar a extração do tártaro-cálculo, de uma maneira muito simples. O protocolo segue três passos, como podem ver na imagem, e tem uma duração de 4 dias. Na primeira fase, na fase de extração, basicamente o que nós fazemos é pôr em contato a amostra de tártaro-cálculo com um líquido ácido, mas um ácido muito ligeiro. Está muito dissolvido na água. E o que nós queremos é, depois, em todos os processos dessa fase, mexer, agitar a amostra com o ácido para dissolver o cálcio e o fósforo que tinha ficado ali retido. Né? Dissolver o máximo possível durante 3 dias para ter só mesmo os amidos vegetais. Evidentemente que depois as amostras devem ser refrigeradas e, se nós não queremos ou vai passar um tempo entre a realização deste protocolo e o manuseamento depois das amostras, convém tirar esse ácido, por muito leve que seja, e trocar por água para evitar uma degradação dos próprios amidos. Posteriormente, é simplesmente realizar uma montagem habitual em laboratório para qualquer amostra que queira ser vista ou observada a microscópio óptico. O único procedimento que nós adicionamos foi este pequeno potezinho onde põe Lugol. O Lugol é um composto formado por iodo que reacciona de maneira específica com os amidos. O iodo mete-se dentro das cadeias e o que nós normalmente veríamos como uma estrutura transparente torna-se roxa ou azul muito forte, incluso preta, em função da concentração de amidos que nós tenhamos. E depois dessa fase é simplesmente analisar as características e, como já disse, forma, tamanho, outras características físicas do próprio amido. Mas agora é isso. Entre estas fases que temos feito e aquela identificação ou classificação que está no final, resta ter uma amostra de comparação para dizer é um amido de trigo, é um amido de batata, é um amido de quê? Né? Claro, nós não tínhamos nada com que comparar, portanto, tivemos que criar nós uma coleção identificada, uma coleção de referência de onde tirar aquele confronto. Né? E para isso, primeiro, fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre como era a alimentação em Portugal no passado. E de uma maneira muito, muito sucinta e muito abrangente. Até o século XX, e não só em Portugal, isto de facto deu-se em muitos outros países da Europa, a alimentação é classificada como assimétrica. Evidentemente, as classes ricas, com mais dinheiro, tinham acesso a uma alimentação muito mais abrangente do que as classes sociais médias baixas, sobretudo no que diz respeito à carne e ao peixe, e também produtos melhor conservados. Os produtos não eram estragados, eles comiam produtos de primeira classe. Né? Para além de assimétrica, era muito monótono, era sempre o mesmo. Sempre o mesmo, não tinham dinheiro para abranger um leque grande de produtos, para o qual também, evidentemente, as constantes crises fermentárias, as crises de alimentos, todas as pestes nos campos, a falta de cultivos, tudo isso afetou, é um facto. Né? E, para além de monótona, era nutricionalmente deficiente, ou seja, a dieta no passado aqui e em outros lados era fundamentalmente baseada em carboidratos e gorduras. Eventualmente as classes mais baixas eram classes trabalhadoras, estavam sempre no campo, então eles pensavam que precisavam mesmo de uma fonte de gorduras muito, muito boa para poder depois render no trabalho. Era, evidentemente, ao mesmo tempo, era pobre em proteínas, vitaminas e minerais, que agora sabemos que são indispensáveis
para o correto funcionamento do corpo, né? A base da alimentação foi sempre o pão. Isso é indiscutível. Eram pães feitos com vários tipos de alimentos. Para as classes mais baixas, não seria este pãozinho branco e jeitoso que está aqui. Seria feito com outros alimentos, nomeadamente o centeio, a aveia, ou incluso, aqui em Portugal, muito mais para norte do país, com sucedâneos, nomeadamente a castanha à bolota ou com certas leguminosas. Também sabemos, aqui é uma controvérsia. A bibliografia sobre o consumo de frutas e verduras difere muito. Há alguns historiadores, de facto, que apoiam que Portugal sempre teve muitas árvores e foi muito rica em frutas. Mas há outros investigadores que apoiam a ideia de que, por serem classes trabalhadoras e pensarem que tinham mesmo que comer essa gordura para o trabalho e aquele hidrato de carbono que ia dar rendimento, a fruta não ia servir absolutamente de nada, né? E bom, depois a influência do arroz, da batata, do feijão, eu acho que é mais do que óbvia, desde que estes alimentos foram introduzidos na Península Ibérica e em Portugal mais especificamente. Bom, pronto, como disse, então criamos uma coleção de referência de zero, de raiz, né? E o que nós fizemos basicamente foi recolher alguns produtos que todo mundo tem na despensa de casa, aqui, por exemplo, uma batata doce, um feijão, podem ser produtos frescos, produtos secos ou incluso produtos já em farinha, em pó. E recorremos a um dos passos que tinha mostrado antes no protocolo para criar essas amostras para visualização em microscópio óptico. Até agora, a coleção de referência conta com 19 espécies, está bem? Pertencentes a 7 famílias diferentes. E, ao mesmo tempo, também criamos uma chave dicotómica, isto é, basicamente, em função das propriedades específicas de cada amido, uma pessoa pode ler esta chave e pode associar as características para chegar a um amido em concreto. Não é preciso ter um conhecimento botânico excessivo, é simplesmente seguir a direção dos textos e da própria característica em si do amido. Porque, evidentemente, uma vez criada, pretendemos que a partir de agora mais pessoas peguem neste tipo de estudos e continuem a desenvolver noutras coleções, noutras escavações que possam vir num futuro ou para teses, qualquer coisa. Este é um exemplo da diversidade de formas, de características várias que os amidos têm. Aqui só apresentei dessas 7 espécies, porque a maçã e a pera, como frutas, não têm uma concentração de amidos tão grandes, então não dava para ver basicamente nada. Elas estão divididas por família, a cor da escala coincide com a família, segundo a legenda. Isto é basicamente para vocês verem como é possível, como as diferenças são palpáveis. Aí tem. E pronto, em termos de resultados com aquelas amostras de tártaro que tínhamos tirado dos esqueletos de sarilhos grandes de 2008, como bem disse, primeiro fizemos um barrimento externo, né, com microscópio eletrónico, que é esse aparelho que se mostra no ecrã. E encontramos resultados interessantes. Encontramos esta estrutura tipo esfera, que depois de identificada é um fungo, uma Candida albicans, e aquela outra estrutura também são pequenas bolinhas em cadeias que coincide com uma bactéria, Streptococcus mutans, que em ambos os casos, a Candida e o Streptococcus, são organismos completamente normais na boca de qualquer pessoa. Tá bem? Simplesmente quando elas aumentam muito em concentração é que podem provocar risco de cáries. E com respeito aos amidos no microscópio óptico, o que encontramos foi um amido que de certeza é um cereal, não há dúvida, só estamos a tentar diferenciar se é mesmo trigo ou centeio. E depois amidos de feijão ou grão de bico, que também estamos nessa destrinça. Esta informação que nós demos agora complementa o estudo publicado pela equipa em 2016, onde, depois de analisar um sedimento pélvico destes esqueletos, foram encontrados amidos digeridos de arroz e batata.
Portanto, o que nós fizemos foi, ou que eu vou introduzir a partir de agora, estes alimentos que nós temos salientado e contar um bocadito da história. Acho que seria interessante ver um bocadito da genética de uma maneira muito simples, da história de como esses alimentos entraram aqui em Portugal. E antes de mais, dizer que desde que animais ou plantas tiveram contato com os humanos, elas mudaram radicalmente. Foram se adaptando a diferentes ambientes, o facto de nós provocarmos uma pressão genética sobre eles para melhorar, para servir-nos como uma base muito mais energética, para proporcionar-nos muita mais proteína, fez com que estes alimentos foram mudando. Foram mudando desde um ponto de vista genético. O que se conhece, a palavra é a hibridação. Elas próprias foram hibridando o seu material genético para criar um alimento que fosse mais rico para as pessoas. E isto, de uma maneira muito simples, pode ser explicado com estes dois exemplos. Temos duas plantas de pimento, um amarelo mais comprido, um vermelho mais chato, mais pequenito, que quando hibridam dão uma mistura entre os dois. É um pimento jeitoso, né? Tem um comprimento e uma largura jeitosa, tem muita mais carne e vai servir ao homem, vai dar muito mais alimento. Mas eu acho que este outro exemplo vai ser ainda muito mais gráfico. A banana selvagem é aquela banana pequenita, cheia de caroços, que está na imagem. E a nossa pressão fez com que a banana eliminasse os caroços todos e fosse toda carnuda, boa e muito mais energética para os humanos. Desta maneira, nós tínhamos dito que encontramos um amido potencialmente de trigo ou de centeio. Eu vou passar isto um bocadinho à frente. Em ambos os casos, o trigo e o centeio vieram os dois do crescente fértil, portanto, é aquela zona entre o Egito, a Turquia, Israel, durante a evolução humana. Estamos a falar de cultivos que remontam a 16.000 anos atrás, está bem? Não seria o trigo e o centeio que conhecemos agora, nomeadamente o trigo vem de duas espécies ancestrais e desde ali ramificaram, vieram parar pelas rotas de comércio habitual do crescente fértil para a Europa e aproveitando a rota da seda para a Ásia. O trigo foi usado já mesmo pelos romanos de maneira, ou seja, para fazer pão. Sempre foi para fazer pão. O centeio não tanto. Foi mais para fazer cerveja, porque quando usavam o centeio para fazer pão, o pão cheirava muito mal. A produção de pão era horrível em termos de cheiro, então eles não gostavam. E de facto, agora, atualmente, tanto o trigo como o centeio são muito abundantes na Península Ibérica toda e em Portugal especificamente. O feijão vem do continente europeu. E, geneticamente, há duas hipóteses. Está a hipótese mesoamericana e a hipótese andina. Não sabe ainda muito bem qual é o ponto-chave, o ponto original entre essas duas localizações. O que sí que se sabe é que foram introduzidos no continente europeu, quer por espanhóis, quer por portugueses, à vinda do continente americano. E, pelo que eu tenho lido, aqui adaptou-se muito bem e diversificou-se muito mais do que estava diversificado no continente americano, desculpem. O que faz sentido tendo em consideração a quantidade de feijões que Portugal tem. Portanto, o grau de bico, ao contrário do que o resto dos exemplos que vou explicar aqui, não teve uma adaptação tão boa quanto as outras espécies. E, de facto, o que nos chegou agora é uma modificação muito levezinha do que foi antes. Portanto, ele sofreu muitos constrangimentos ao longo destes anos todos, mas basicamente isso foi o que é. Alimenta-nos, tanto espanhóis como portugueses usamos muito grão, não sofreu grande modificação. O arroz tem muita coisa a dizer. O arroz provém do continente asiático, exatamente dos estuários do rio Yangtze. E foi muito usado pela dinastia chinesa. Eles usaram duas espécies ancestrais do arroz que conhecemos atualmente, o Oryza sativa, que, pelos vistos, fusionaram-se, ou aportaram o material genético delas as duas para gerar o arroz atual.
Aqui na Península Ibérica foi introduzido pelos árabes. Já existe documentação, mesmo apontamentos que indicam uma introdução por volta do século XIII. Continua a estar altamente associado às regiões estuarinas e em Portugal, de facto, foi muito importante. Qualquer margem dos rios principais de Portugal tem um cultivo muito abundante de arroz, que ao mesmo tempo se associa com umas incidências de malária enormes, imensas teses feitas que falam sobre a importância ou o impacto do cultivo orizícola e o desenvolvimento de malária nas classes mais baixas que trabalhavam nessas terras alagadas. E de facto o arroz foi muito, muito importante e é ainda muito importante. Eu fui procurar informação mais atual e atualmente é 29.000 hectares cultivadas de arroz em Portugal. Pronto, sobre a batata é misteriosa. A batata, por acaso, é um produto muito, muito rico nutricionalmente falando, se bem que o ser humano no início, ou pelo menos quando introduzimos aqui no continente europeu, não o vimos. De facto, antes de ser consumido pelas pessoas, era consumido pelos porcos, porque pensava que não servia para mais nada do que alimentar o gado. As evidências arqueológicas, portanto, o consumo de batata se remonta aos potes incas, portanto, não é novinha, é muito recuado no tempo mesmo, e estudos genéticos acreditam ou dão dicas muito fortes de que ela provém. No início se pensava que provinha do Peru, da zona do Machu Picchu, ou do Chile, da zona dos Andes. Só que agora, depois de melhorarem as metodologias genéticas, veio exatamente do Peru. Foi essa a batata que nós trouxemos para a Europa, mas depois, durante a crise da batata irlandesa, esse cultivo morreu e tivemos que trazer a batata do Chile. Está bem? Este transporte, segundo a documentação, foi feito pelos espanhóis à vinda do continente americano e teve que passar primeiro pelas Ilhas Canárias. Ali passou uma década para se adaptar às condições do novo continente. E, de facto, temos informação comercial que diz que mesmo nos barcos chegavam, como podem ver ali, batatas, laranjas e limões verdes. Portanto, temos uma datação no século XVI como data de introdução ao continente europeu, especificamente, neste caso, para a Espanha. Das Canárias passou para Sevilha, em Sevilha dispersou para o resto do continente. Eu encontrei informações sobre a Península Itálica, sobre França, Inglaterra. O problema é que não encontro nada sobre Portugal. Portugal não tem informação sobre qual foi quando é que aconteceu a introdução do tubérculo no país, e há alguns autores que de facto dizem que no tempo que a batata chegou cá, Portugal era muito amiguinho da Inglaterra, mas a Espanha não era. Então há uma possibilidade de que a Espanha não quisesse mesmo compartilhar esse alimento com Portugal ou só partilhou depois, não sabemos, temos que aprofundar ainda nesse aspecto. Foram feitas datações de radiocarbono para saber quando é que os esqueletos de sarilhos grandes exumados em 2008 morreram, né? Basicamente. Só que este tipo de metodologia faz uma cotação muito abrangente. Não sabemos o momento exato da morte dos indivíduos, né? Portanto, não sabemos muito bem, ou melhor dito, as datas da introdução da vinda da batata para a Europa solapam-se com os dados numéricos que temos aqui. Não sabemos muito bem como é que eles fizeram para comer batata no continente americano e se realmente eles trazeram para cá a batata, né? Isto levanta inúmeras perguntas. Se eles, quando estiveram no Brasil, tiveram acesso? Talvez, não temos mesmo informação quase nenhuma sobre como é que isto foi feito, e seria, evidentemente, isto é imensamente interessante, e por isso é que com as novas exumações que estão a serem feitas queremos aprofundar ainda mais e realizar mais estudos sobre o tártaro dentário.
E pronto, em termos de considerações finais, a extração de amidos vegetais do cálculo dentário complementa os estudos da dieta e especifica mesmo muito o tipo de alimento vegetal consumido. Recomenda-se o cuidado com os depósitos, se alguém tem a oportunidade de continuar a escavar noutras coleções, fotografiem, façam mesmo muita recolha da localização, da posição, como é que é, porque pode não chegar nunca ao laboratório, está bem? Criamos um protocolo de extração que está, a partir de agora, para a utilização de qualquer investigador que queira continuar com esta linha de estudo e, de facto, porque a aplicação tem sido satisfatória em muitos aspectos, nomeadamente com os resultados que aqui temos e com os resultados que pretendemos ter no futuro, né? E, claro, isto, no fundo, pode aportar também novas informações à história, né? À história da alimentação, à história das interações com os alimentos, nomeadamente também a colocar Portugal no mapa, né? Para saber como é que a história da alimentação portuguesa se realizou, foi feita e as repercussões que se teve para as populações de antes e de agora. Simplesmente, já para concluir, gostava de agradecer a todos os colaboradores do Projeto SAN. Gostava de agradecer muitíssimo a ajuda do professor António Xavier Pereira Coutinho. Ele é palinologista e deu-me uma ajuda inestimável. Ele abraçou desde o princípio o projeto e sem ele isto não tinha ido para a frente, né? Agradeço também ao professor Licínio Manco, do Departamento de Ciências da Vida, e à professora Elsa Gomes, do Departamento de Ciências da Terra, pela instrumentação laboratorial e pelas salas, pelos objetos todos que foram precisos para isto. Muitíssimo obrigado e qualquer pergunta que tiverem, disponha. Posso partilhar outra vez aqui o ecrã? Não sei a data exata, por isso vou consultar. Mas sim, ele veio do continente americano, portanto, imagina, deve ter sido do século XVI. Diga? De América, sim. Só que aqui adaptou-se melhor, pelos vistos. Ele ou pelo menos diversificou muito mais. Não diz, mas então isto, ele veio do continente americano mesmo quando portugueses e espanhóis vieram. Bom, pronto. Ele foi introduzido em 1506, a estirpe mesoamericana, e em 1528 a estirpe andina, inícios do século XVI. Imagino que a ervilha, a lentilha. Isso também seria muito importante de estudar, por exemplo. Não digo que vocês portugueses não consumam lentilha, né? Mas em Espanha consumimos muita mais lentilha, né? Antes havia muita lentilha nos dois países, mas por quê? Porque é que divergiu tanto, né? Seria interessante de aprofundar por aí. Sim? A Joana Azevedo pergunta se não era consumido milho neste período. O milho vem também do continente americano. Portanto... Há provas de consumo, que eu saiba, eu não encontrei Deixa-me só recuar um bocadito para aqui. Eu não sei agora ao certo qual é que é o milho. O milho, por acaso, diferencia-se muito bem, porque... Perdão. Bom, para vocês que estão aqui fisicamente, este amido daqui também é um amido muito poliédrico, muito pequenito mesmo, portanto vê-se muito bem, identifica-se muito bem comparativamente aos outros amidos. Nós não encontramos amido de milho, mas também quero dizer uma coisa. Nós temos, quando nós fazemos estas análises e temos os amidos dissolvidos, nós temos um potecito com 1 mililitro de líquido, mas nós, para fazer as preparações, simplesmente tiramos uma pinga desse volume todo, né? Nós não temos a certeza, nós temos que fazer várias preparações, não temos a certeza de se a primeira pinga que nós tiramos vai conter amidos diferentes que nos permitam caracterizar várias espécies vegetais, né? Até agora não conseguimos caracterizar milho, mas esperamos conseguir.
Laura, eu vou falar en español tamén. Laura González Garrido dice que para mí cuál sería la mejor forma de conservar el cálculo dental. A mellor forma de conservar o tártaro, o cálculo, é mesmo in situ no momento da escavação. Nós estamos a escavar, encontramos uma mandíbula, uma maxila, fotografar logo, tentar, na medida do possível, se o osso sai inteiro, logo para um saco isolado que não tenha contato com outros ossos, porque mesmo o próprio roço com outros ossos pode parti-lo. E depois, em laboratório, é a mesma coisa, tentar tratar a amostra com o maior cuidado possível. Alguma questão? Obrigada. Eu fiquei a pensar, depois de estar a responder, mas fiquei a pensar Não? Também depende muito da composição da fruta. Na composição no sentido de, por exemplo, a banana é muito mais carnuda do que um morango, uma pera, uma maçã. A banana tem uma imensidade de amidos. E são amidos mesmo, esta Musaceae, que podem ver aí, são amidos muito específicos, têm umas formas muito particulares, que dão também, o mesmo que o milho, dá para ver exatamente que é banana. Sim. Eu não explorei muito aquilo, mas sim. 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 Isto também, quer dizer, nós usamos até agora 19 espécies vegetais. 19 espécies que tínhamos é isso, na despensa de qualquer casa, mas isto é aumentar, é sempre aumentar espécies e fazer um match, né, entre as amostras. Além do milho, há outros indícios que permitem chegar a determinada alimentação? Talvez ainda não seja laboratorialmente muito bem, tal como esteja bem estabelecido. Para a alimentação geral ou só para a parte vegetal? Para a alimentação geral, eu vou-me permitir ir para trás de uma maneira assim muito rápida. Eu tinha aqui este esquema ali acima e usei mesmo as palavras da Alice Tosso, da nossa colaboradora. Ela é quem realiza as análises de isótopos estáveis. Os isótopos estáveis são uns elementos químicos, tá bem? Uns átomos que têm um próton a mais ou a menos, que se vão acumular nos ossos ou nos dentes e que depois, quando fazemos umas medições específicas no laboratório, vai quantificar de maneira geral. Uma população comeu mais carne, mais peixe, era mais vegetal e dá uma ideia da dieta geral. Sabemos que comiam carne e vegetais, ou sabemos que era uma população muito mais próxima do rio e tinha uma alimentação muito mais aquática, muito mais marisco, por exemplo. E estudos mais específicos, mais também virado a estudos tipo amidos do cálculo dentário, como eu trouxe aqui, também se poderia identificar com fitólitos. Os fitólitos são umas estruturas tipo umas partículas, tipo como se foram picos de oxalato cálcico. É outra maneira das plantas, das células vegetais guardarem outra componente delas. E também são específicas de cada espécie. O problema é que identificá-las dá muitíssimo trabalho, não está tão estudado e são mesmo, desde o ponto de vista taxonómico, é mesmo muito complicado. Não sei se conseguem ver aí também, o microdesgaste dentário também se associa muito à alimentação vegetal. Nós colocamos a superfície do dente, o dente inteiro, e analisamos a superfície com aquele microscópio de barrimento que contei anteriormente também, e vemos umas estrias. E normalmente essas estrias, esse estriamento da superfície está associado com fibras vegetais. As fibras vegetais são muito duras para o dente, para o esmalte, e vão rachar
a superfície. E outra maneira também de quantificar o consumo de alimentos vegetais, que ao mesmo tempo também se poderia complementar com uma análise química feita com o próprio microscópio. Uma análise química de elementos, que nos podia ajudar a determinar, a fixar que é mesmo um alimento vegetal. Portanto, Adriana Ocampo Estevez, ¿les ha resultado fácil realizar la colecta de las muestras? ¿Han priorizado algún diente en particular? Generalmente los molares presentan más volumen de tártaro. En función de tu experiencia, ¿qué dientes preservan más tártaro? Bom, no meu caso eu estaba máis restrito no que ven a ser con o tipo de dente, porque chegar ao laboratorio as amostras que eran, portanto, nós temos 4 individuos e chegou un fragmento de unha mandíbula, portanto, tiña que traballar con o que había. Non dispunha de unha mandíbula inteira ou de unha maxila inteira, non podía escoller. Pela miña propia experiencia, eu concordo moito ben con o esquema que aparece representado aquí na presentación. Normalmente, para mí, o tártaro cresce moito na cara interna dos incisivos inferiores e é verdade, e a Adriana diz muito bem que a acumulação na cara externa dos molares superiores é muito grande, sim. Eu não poderia escolher porque não tive aquela opção. Tive que trabalhar com o que havia e ainda assim deu resultados bons. Muito obrigado.